Olá pessoal, sou o Sato Tofu Studio e esse vídeo é uma parceria com a Silhouette Brasil, que gentilmente nos ofereceu essa máquina muito bacana que é a Silhouette Camel 4. Uma máquina que eu recebi há pouco tempo e que não conhecia até então, conhecia apenas através de outras pessoas, mas que pessoalmente eu estou vendo que ela tem uma capacidade imensa de fazer cortes e produtos dos mais diversos tipos de áreas e funções, tá? Nesse caso aqui eu estou utilizando para cortar um estruturador nosso, que é vendido exclusivamente no nosso site, que é o Dubla Firme. Material que, para quem não conhece, é de uso doméstico, mas tem um acabamento e um aspecto muito profissional, tá? Nesse vídeo vou ensinar como se utilizar e como cortar também na Silhouette Camel 4, tá bom? Queria ressaltar também que a Silhouette está oferecendo um cupom de desconto para quem quiser comprar esse material e utilizar esse cupom para desconto na loja deles, tá? Então vai estar aqui na descrição do vídeo e quem quiser interessar, corre lá que é muito legal, tá bom? Sobre o porta-cartões. O porta-cartões é um projeto que eu desenvolvi exclusivamente para fazer esse produto, tá? Claro que quem não tiver a Silhouette, vocês podem utilizar o nosso molde, tá? Que eu vou estar disponível aqui no link e também vai direcionar isso para o nosso site, que vocês podem pegar, baixar, dar download de maneira gratuita, tá? E também estou disponibilizando para quem tem já a máquina Silhouette, o arquivo da Silhouette para vocês poderem cortar o nosso Dubla Firme sem ter que fazer mais nada, tá bom? Apenas algumas configurações que eu acho que para quem tem a máquina Silhouette vai ser bem tranquilo, beleza? Então fique até o final, eu acho que vocês vão gostar muito dessa carteirinha, ok? Para você fazer o download do arquivo do porta-cartões é bem simples. Acesse o nosso site www.tofustudio.com.br e aqui no botão Downloads, clique nele e você já vai encontrar logo de cara o porta-cartões, tá? Você vai encontrar dois moldes, dois arquivos. É o molde do porta-cartões da Silhouette em PDF e o outro do molde da porta-cartões em formato Studio 3, que é a da Silhouette. Para fazer o download da Silhouette, clique no botão do arquivo, ele vai dar o download, abra a pasta, que está em downloads. É necessário você fazer a descompactação, tá? No meu caso aqui, eu estou usando o Windows 10, eu vou clicar com o botão direito, direito, mais opções, e você vai clicar no botão extrair aqui, ó. Pronto, já está aberto. Já no programa da Silhouette, eu abri o arquivo, é esse daqui, mas vou abrir novamente, abrir, não tem problema, abrir, e você vai encontrar o arquivo aqui, bom? Agora eu vou ensinar vocês a fazer a configuração da Silhouette para você fazer o corte. Pronto. Aqui já está feito, você vai no botão enviar, ele vai abrir uma janelinha lateral. Você pode selecionar dois tipos de linha, tá? Ambos vai dar certo, não tem problema. E você pode selecionar um ou dois, não tem problema, tá? Lembrando que esse arquivo você pode fazer imprimir também para ter todas essas coisas escritas no molde. Na hora de cortar, a Silhouette vai cortar em volta do molde. E já está acompanhando as guias de corte, para quando você mandar a Silhouette ler o arquivo, ele vai ler corretamente onde deve ser cortado. Tá? Agora vamos configurar a faca. Para configurar a faca, você tem a informação também no molde. Aqui, ó, dá para ver direitinho. Configurações da Camel 4. A lâmina, você faz a opção automática. A profundidade de corte 10, força 25, passadas 1, velocidade 1. Então vamos aqui, ó, na configuração de corte. Profundidade 10, força 25,
Velocidade 1 é uma velocidade bem baixa, tá? Para você poder cortar certinho, tudo certinho. E pode já cortar. O material eu coloquei cartolina, tá? É uma opção aqui eu coloquei que ela aceita esse tipo de configuração de profundidade e força. Tá? Mande enviar e vai cortar tudo certinho esse material. Lembrando que o material que está configurado é para o nosso material, o Dubla Firme, que é um material estruturante que você vai usar para estruturar o porta-cartões. Tá bom? No próximo vídeo eu vou ensinar como que deve ser feito a montagem do Dubla Firme na base de corte. De lá aqui você vai ver só usar o botão enviar, certo? Bem, agora eu vou mostrar para vocês como devemos fazer para vocês cortarem um molde do porta-cartões. Aqui eu imprimi o molde. No próprio software da Silhouette, tá? Ele já sai com os guias de corte. Ele é muito importante esses guias de cortes para a máquina, a Camel 4, poder ler as posições corretamente e cortar exatamente em volta da borda do molde, ok? É bem simples para fazer. Você vai imprimir no A4 na sua impressora em casa ou em algum lugar, mas infelizmente precisa do software da Silhouette para fazer isso. Tá? Você vai posicionar aqui nas guias da própria placa de corte. Eu estou usando a placa de corte extra forte, tá? Mas quem tiver a placa padrão convencional não tem problema, pode utilizar. Eu vou fazer aqui, alinhar tudo certinho. É importante usar as guias, porque dessa maneira a Silhouette vai ler corretamente a posição onde deve cortar. Tá? Posicionei aqui e eu vou colocar na máquina. Agora eu vou mostrar como que a gente deve colocar o Dubla Firme aqui na base de corte da Silhouette. É que eu estou usando uma base de corte extra forte, mas ela funciona muito bem para a base de corte convencional, tá? Desde que ela esteja aderindo o mínimo possível e se o material Dubla Firme não saia do lugar, tá bom? Aqui é o nosso Dubla Firme, é o nosso estruturante patenteado pelo Tofu Studio. Tá? Tem um lado que é um termocolante e é um estruturador bem firme, tá? É usado para fazer o porta-cartões. Eu vou posicionar aqui com a parte brilhante para baixo. Eu vou centralizar aqui direitinho no quadriculado. De preferência, use a borda com a borda quadriculada. Desse jeito. Assim, ó, pressione bem o Dubla Firme na base de corte para que ela fique bem presa. Assim. Certo? Depois a gente vai colocar na máquina e fazer o corte. Aqui está o Dubla Firme já colado na base de corte. Eu vou posicionar seguindo as guias de orientação da base de corte. Já pré-configurei. Opa, sai um pouquinho o material. Desse jeito. Está carregado na máquina. Eu vou ajustar a configuração, que já vem descrito no molde. Agora eu vou retirar o Dubla Firme aqui da base de corte. Cortou tudo bonitinho. Até os cortes mais precisos, ficou muito bom. Agora eu vou ensinar vocês a como costurar e montar a carteirinha porta-cartões. Agora vamos dar início à montagem do porta-cartões, tá? O porta-cartões é esse daqui. Ele conta com 1, 2, 3, 4 bolsinhos.
E a vantagem desse porta-cartões, utilizando a Silhouette e o nosso dupla firme, é a possibilidade de você fazer uma montagem muito rápida, tá? Com acabamentos que talvez você não vai conseguir fazer de uma outra maneira. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer para montagem do porta-cartões é a sua aplicação do dupla firme no tecido. Eu já tenho tecido aqui, eu já cortei, tá? É necessário você cortar um pouquinho a mais que do molde. Pode notar aqui, ó, que ele está um pouquinho maior que o molde. Mais ou menos 1 centímetro a mais para cada lado. Para ser mais preciso, faço um corte de uns 13 por 29. 29. Eu cortei um pouquinho a mais, pode ser um pouquinho menor, não tem problema. Bom, para aplicar é muito simples. Aqui, vou colocar uma tábua aqui, o meu tecido e o ferro de passar, tá bom? O dupla filme ele conta com uma película termocolante, tá desse lado aqui, é o lado brilhoso, tá? Ele é o lado que vai aderir ao tecido. Então vou posicionar bem centralizado, com a ajuda de um tecido aqui para proteger tanto o ferro de passar como o dupla firme. Eu vou colocar aqui por cima, dessa maneira. Confira se está tudo certo. Quem quiser fixar o dupla firme com um alfinete ou uma fita adesiva, é muito bem-vindo. Eu ajustei o ferro de passar na temperatura algodão, que é o material que eu estou utilizando. Para ativar o dupla firme, é necessário você fazer uma pequena pressão contra o material. E você distribuir o calor em toda a superfície. Desse jeito. Olha lá. Já está fixo. Ok? Para terminar, passe do outro lado do tecido, se atentando sempre a ajustar a temperatura de acordo com o material. O meu material aqui no caso é um algodão, ajustei meu ferro para algodão. Pode ligar o vapor, não tem problema. É até melhor você ativar o vapor porque ele consegue passar mais calor ao tecido e ao dupla firme. Pronto. Olha lá. Tá bem firme. Prontinho. Vou tirar minha ferro de passar. E está aplicado o dupla firme. Segunda etapa que nós vamos fazer, vamos demarcar as posições dos bolsos. Eu estou usando aqui meu molde. Tá? Interessante vocês usarem o molde também. Aqui no molde tem as demarcações das partes. Ó. Eu vou marcar aqui a posição dos bolsinhos. Desse jeito. Certo? Próxima etapa que eu vou fazer, eu vou transferir esses furinhos para o outro lado. Ó. Eu estou usando uma agulha para marcar. Ó. Deixa eu só reforçar aqui. 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 Prontinho. Vou marcar com giz de alfaiate. Pode ser uma canetinha mágica. Mais um material, uma coisa que sai depois, tá? Prontinho. Certo? Agora nós vamos fazer o bolsinho, que esses bolsinhos internos aqui, ó, nessa parte menor, tá bom? Para isso, no arquivo que está em PDF, faço o download dele, ele vai conter esses dois moldes aqui, ó.
que é esse daqui e esse daqui. Esse daqui é do tecido, vocês vão cortar 2 cortes, que é o tecidinho que vai fazer parte dos bolsos, tá? Eu cortei aqui. E esse menorzinho aqui vai ser a entretela, que é o estruturador do bolsinho, tá? Eu não utilizo dupla firme porque essa parte do bolso vai ficar muito grosso, vai ficar muito duro. E o interessante não é ficar muito grosso nem duro, tá? Ele fica uma estruturação mais suave, mais fina, como podemos dizer. Então eu vou lá, eu vou aplicar a entretela nos bolsinhos. Da mesma maneira eu vou aplicar. Bem centralizado. Prontinho. Agora o outro. Da mesma maneira. Feito isso, o que vamos fazer? Faça uma dobra em uma das bordas aqui, ó. Vocês vão seguir a própria borda aqui da entretela como um guia. Vocês vão dobrar desse jeito. E vem cá. Assim. O outro bolsinho faça a mesma coisa, ó. Vamos fazer do outro lado que está mais alinhado. Vem aqui, ó. Passa o ferro, se quem quiser passar o ferro para ajudar. Eu vou fazer um pesponto. Eu vou falar a minha configuração da máquina. Eu utilizo uma máquina industrial reta da marca Jack. Ela é um pouquinho velhinha, mas ela tem bastante coisa eletrônica nela. Eu estou usando um calculador de pesponto de 3,32 avos para a direita, uma linha de poliéster convencional, o tamanho do ponto 2,5 e mais nada, tá? Vou aqui fazer um pesponto rápido. Eu já aproveito e faço o segundo bolsinho. Pronto. Feito. Os dois bolsinhos aqui. O outro lado fica assim. O outro ali fica assim, tá? Eles não têm forro por conta de ser um bolsinho bem estreito. Ninguém vai ficar abrindo assim para ficar vendo o forro, tá? O interessante é dar o acabamento de borda, um pesponto bem feito, bem alinhado e mais nada, ó, tá? Ele tem que ser estreito mesmo e sem forro, tá? Os bolsinhos estão prontos. O que devemos fazer? Vamos pegar o forro e vamos pegar novamente o molde aqui, ó. Vamos riscar a parte do meio do molde. Aqui, ó. Importante a gente fazer esse alinhamento, porque quando a gente for costurar o forro com a capa, as coisas devem estar bem alinhadas, tá? Eu vou fazer os 4 riscos aqui e também as posições dos bolsinhos. Pronto. Eu vou fazer o risco aqui de alinhamento. Bolsinho 1. Outro bolsinho. A marcação do centro ao longo da carteirinha. Do porta-cartões. Aqui. E a parte do meio. Assim. Bom? Feito isso, agora eu vou fazer o bolsinhos. Desse jeito aqui, ó.
Vou pegar o alfinete para poder fixar. Fixar um aqui. Vou fixar o outro desse lado. Agora eu vou fazer a costura aqui na parte de baixo. Pode ser um pé de máquina. De um lado. E do outro também. Certinho? Vou continuar mantendo aqui os meus alfinetes para ajudar a montar. Certo? Para ter uma montagem perfeita, gente, eu aconselho vocês fazerem da seguinte maneira. Eu vou pegar o molde novamente. Assim. Desse jeitinho. Eu vou fazer pequenas marquinhas aqui, ó. Essa marquinha do centro. E essa marquinha também do centro, ó. Tá? Os 4 meios. Não precisa fazer mais nada demais. O que eu vou fazer nessa daqui? Eu vou pegar, alinhar esses centros com os centros aqui da carteira. Centro com centro. Vou alinhar aqui. Centro com centro. Centro com centro. E centro com centro. Deixa eu ver se está bem no centro. Está bem no centro. Um pouquinho desalinhado. Pronto. Centralizei. Aqui, ó. Linha de centro aqui. Com a linha de centro. Alfineta. Desse jeito. Ó. Linha de centro aqui. Linha de centro, ó. Que esse risco aqui é bem fininho. Tá? Vou dar um zoom. Centro, centro. Então quer dizer que está alinhado também. Alfineta. Vamos ver se aqui está alinhado. Centro aqui. Olha lá. Centro aqui. Centro aqui. Aí alfineta. O que isso significa? Que a capa está centralizada com a parte do forro. Tá bom? Feito isso, vamos demarcar uma posição onde vai virar a carteirinha. Vou virar aqui, ó. Eu vou fazer uma costura beirando, sem costurar o dupla firma. Atenção, hein? Eu vou fazer uma costura bem na beiradinha, sem atropelar o dupla firme, tá? Vou botar na minha máquina, conferir se não tem nada embaixo. Diminuir um pouquinho o ponto, uns 2,2. E vou costurar bem na beiradinha, ó. Cuidado na hora de fazer as curvinhas. Quanto melhor as curvinhas, melhor o resultado. Aqui de novo um pouquinho nas curvinhas, aqui na parte que entra.
Vem com bastante calma. Tirar aqui da minha área de trabalho. Cuidado com as curvinhas. Bem devagar. Eu não costumo atropelar os alfinetes, então eu vou tirando à medida que eu vou costurando. Curvinho de novo. Cuidado quando vocês forem levantar o calcador, sempre procure deixar a agulha abaixada, para fazer com que a agulha vire tipo um pivô. Dessa maneira os pontos ficam bem melhores e a costura mais precisa. Devagar com a curvinha. Falta mais um pouquinho. Última reentrância. E finalizando. Cortar a linha aqui. Pronto. Tira os alfinetes. Porque eu agora vou fazer a parte do refilar. O que é refilar? Você tirar o excesso de tecido em volta, tá? Eu costumo deixar mais ou menos uma distância de uns 3 milímetros. Em toda a volta. Deixa eu dar um zoom aqui, melhor. Pronto. Três milímetros. Aqui é interessante usar uma tesoura mesmo, porque se for utilizar um cortador circular, não vai dar para fazer os cantinhos de maneira bem precisa. Nessa parte que deixou tá aberto, eu costumo deixar um pouquinho a mais. Botando aqui e aqui. Tá? Agora a parte importante aqui, ó. Na parte que tem reentrância, vamos ter que dar um capricho um pouquinho maior, ó. Entrou um pouquinho aqui. Depois eu vou mostrar com mais detalhes com o zoom. Redondinho. E o último reentrância. Pronto. A reentrância tem que ser dessa maneira, ó. Tá? Cuidado para não cortar o tecido. Ficou bom? Agora vamos desvirar a peça, ó. A peça aqui está com a abertura aqui desse lado, tá? Deixa um espaço suficiente para entrar uns 4 dedinhos. Os alfinetes aqui não podemos esquecer de tirar. Vou tirar agora. Tá lá no fundo. Aqui.
desvirar a peça. O dupla firme, ele é macio o suficiente para poder desvirar e firme o suficiente na hora de pegar e trabalhar também. Desvirando a peça. Não se incomode que ele vai vir ele meio amarrotado, porque nós vamos, depois que desvirar, dar um acabamento, fazer toda a finalização, vamos passar o ferro e tudo vai voltar ao normal. Bom, aqui ó, estou usando uma espátulazinha para desvirar, ajuda para virar os cantinhos. Aqui, ó, aqui o cantinho. Todos os cantinhos são muito importantes, tá? Virar esse cantinho aqui também, todos os cantinhos. Beleza, só falta mais um. E dá um capricho nisso. Agora nós vamos virar todas essas bordas para dentro aqui, ó. Eu costumo fazer a parte da capa primeiro. Vou virar a capa e uso um alfinete para ajudar a travar a borda. Vira a capa. Borda. Agora eu vou virar a parte do forro. Clips. Vira a outra parte do forro. Depois eu pego outro clips. Vamos conferir aqui, tá tudo certo. Tirar uns fiapinhos. Bom, tá tudo certo. Tô sem clips. Agora o que eu vou fazer? Tá prontinho. Vou pegar o ferro de passar. Passar o ferro por cima. Note que já está desamassando tudo, ó. Por isso que eu falei, não se preocupe com o material, ele ajeita bem. Ele se comporta muito bem com o tecido, ó, o dupla firme. Vou passar o forro também, para ficar bonito. As dobrinhas. Tira o alfinetinho que está atrapalhando. Quente. Olha lá, a carteirinha já está quase pronta. Porta-cartões. Ok? Agora o que vamos fazer? Vamos dar uma ajeitada aqui e vamos dobrar as abas. Ó. Vou passar um pouquinho aqui, não tem problema. Viro aqui, dobrar as abas. Ó. Prestem atenção na hora de dobrar. Vou dar um zoom. Essa parte interna, ó, essa parte externa aqui, que é a curvinha, ele dobra certinho aqui com a beiradinha. Assim. E assim, ó. E já dá acabamento de borda. Então, você vai fazer esse alinhamento aqui, ó. Dos cantinhos com cantinho. Coloca o clips para travar. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Cantinho com cantinho. Viu? E vai colocar o clips. Outro cantinho com cantinho. E clips. Olha lá. E ficou assim, ó.
essa carteirinha, tá? Interessante, né? Muito interessante. Aí que nós vamos fazer. Não podemos esquecer de colocar um clips aqui, ó, na parte da abertura, ó, para as coisas não saírem do lugar. Clips. Clips. Formou um bolsinho. O outro bolsinho. Bolsinho, bolsinho. Eu fiz uma configuração diferente. Eu utilizei o próprio tecido da parte de fora aqui, ó. Tá? Vocês podem fazer combinações que vocês quiserem. Para ficar com a cara de vocês. Agora eu vou fazer um pesponto na volta toda. Lembrando que eu costumo sempre fechar pelo lado que está aberto, que é esse daqui, ó. Então vou começar por ali. Montar um pouquinho o pesponto e costurar. Bastante devagar, com bastante atenção. Cuidado aqui nos cantinhos de novo, bastante calma. E finalizar com o retrocesso. Cortou o restinho de linha. Vamos fazer a limpeza aqui das costuras. E finalizamos o porta-cartões. Ficou muito fofinho, tem uma resistência boa, uma pega muito boa, aparenta ser um material totalmente novo, porque o nosso dupla firme é um material com essa característica, dá uma coisa, um ar profissional, tá bom? Lembrando que esse molde e essa aula vai estar disponível no YouTube, então o arquivo da silhuete e o arquivo do PDF vocês vão encontrar aqui no link da descrição logo abaixo, tá? Lembrando que também nós estamos oferecendo a Silhouette, né, uma parceria muito bacana que fez com a gente, está dando cupom de desconto na compra da Silhouette. Então vai lá, aqui também na descrição, vai ter no link o cupomzinho que você digitando lá no site da Silhouette Brasil, você vai ganhar um descontinho muito bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É uma carteirinha muito diferente. Desenvolvi exclusivamente para parceria aqui com a Silhouette Brasil. E para também mostrar que é um equipamento muito bacana que vocês podem utilizar também para fazer peças e acessórios em costura. Não apenas fazer a parte de cartonagem, que é muito legal também, e fazer a parte de adesivagem, que é a proposta da Silhouette faz, da Camel. Bom, espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.